Olá, meu nome é Isabel Lemos, eu sou gestora dos fundos de ações de renda variável. Estou aqui para falar um pouco do mês de maio, como foi, falar um pouco do mercado, né, desse mercado maluco aí de renda variável, falar um pouquinho dos nossos fundos, como que eles foram e o que a gente está vendo para o futuro. Um pouquinho das mudanças. Vou tentar ser breve aqui para não ninguém gosta muito de ficar muito tempo aí escutando. Então, vamos começar com o mercado. O mercado de renda variável, a bolsa fechou com 3,2% de alta e com isso ela acumula uma alta de 6,2% no ano. Então, aos trancos e barrancos ela está indo. O lado negativo é que ela está indo muito no setor de commodities e bancos. Então, quando a gente olha o cenário, né, a gente fala, poxa, commodities e bancos está segurando essa bolsa, puxando para cima, na verdade, né? Isso porque os preços de commodities estão muito altos e, portanto, as empresas de commodities estão tendo resultados positivos, muito positivos, geração de caixa, e bancos porque tem essa visão de que com juros mais altos eles são um pouco defensivos e acabam tendo um retorno um pouco melhor. O fato é que o lado, como eu falei, né, o lado negativo aqui fica muito focado nesses setores, né? Nos demais setores tem ações que estão caindo em torno de 30%, 40%, né? E aí é essas ações aí que a gente está querendo olhar. O que está acontecendo nesse mercado no mês de maio, né? Ele continua simplesmente olhando os mesmos variáveis que a gente está vendo aí desde o fevereiro, março, abril, né? A gente está falando de China, né? Questão de restrição de mobilidade, a gente está falando do conflito Rússia-Ucrânia, a gente está falando do Fed, expectativa de aumento, como é que vai ser feito isso, e a gente está falando, obviamente, né, de desaceleração e da questão de inflação. Portanto, esses são temas que são recorrentes e que estão hoje pressionando e fazendo com que o mercado esteja reagindo dessa maneira, né? Falar um pouquinho agora do fundo de ações, como é que ele foi e o que a gente está esperando para ele, né? O fundo de ações, ele foi melhor que os índices que eu mencionei, Ibovespa, Small e IVBX, ele foi ligeiramente melhor principalmente que o Ibovespa. Ele tem uma característica que a gente está mantendo no fundo, que é mantendo as empresas do setor de mercado interno. Apesar de que a gente conseguiu ganhar dinheiro obviamente, né, com bancos nesse mês, com commodities nesse mês, a gente também conseguiu ganhar dinheiro com posições no setor de consumo. Algumas atrapalharam, mas de modo geral, as empresas de consumo, como por exemplo, lojas Renner ou empresas do setor de serviços como Burger King, contribuíram positivamente aí para o fundo. Isso que já é uma alegria para nós que a gente está esperando por esse momento em que commodities se arrefeçam um pouco e aí os outros setores comecem a performar, né? O fundo tem uma característica hoje de estar no mercado local, né? E, portanto, muito ligado a questões de inflação e de aumento de juros, mas o que a gente vê e o que a gente vem batendo na tecla é que a gente vê grandes assimetrias nessas ações. Resumidamente, a gente acha que o mercado já penalizou demasiadamente essas ações e, portanto, a gente vislumbra aí, na medida em que o cenário for melhorando, que essas ações tenham um maior potencial de upside. A gente fez pequenas mudanças, de novo, ajustes de posições. A gente fez uma mudança que eu já venho comentando com vocês há algum tempo, que é a redução. Na verdade, a gente zerou a posição de setor de energia elétrica do fundo, isso porque a gente acha que o setor de energia elétrica já contribuiu aí para o nosso fundo vis-à-vis os outros setores. Então, nesse momento, que eu espero que o mercado comece a melhorar e principalmente voltado para o mercado interno, essas ações devem ter um retorno um pouco menor do que as ações que a gente acabou aumentando no fundo. Temos feito bastante gestão de caixa, né, para tentar redear o fundo em momentos mais complicados, né, até optando, se precisar, comprar opções de put contra o índice para ter um hedge nessa carteira. Sobre a posição do Synergia, o Synergia acabou tendo uma performance negativa inferior aos índices de mercado brasileiro, né? Basicamente, o que a gente pode falar do Synergia é que a gente está mudando um pouquinho a carteira. Ele continua com a mesma característica, no entanto, ações que tinham a mesma característica e estavam com os riscos ou potenciais, né, em uma mesma variável, né, a gente optou
por escolher uma delas, né? Então, não é que a gente tinha 2 ações e só ficou com uma, mas a gente está tentando minimizar o número de ações que tenham a mesma interferência. Ou seja, se a interferência é juros e eu tenho 5 ações, eu não preciso dessas 5, porque eu estou aumentando um número de ações e não estou tirando nenhum risco. A gente acabou focando nas empresas que a gente entenda do mesmo setor, com o mesmo nível de expectativa aí de juros e inflação, né, que elas reagem da mesma maneira. A gente preferiu concentrar um pouco mais. Fora isso, a gente optou também por algumas a gente zerou, né, e algumas a gente diminuiu. A gente optou também por usar um pouco do caixa que a gente tinha, e também com a redução de alguns setores que a gente tinha, por entrar em novos setores, né, ou aumentar alguns setores que estavam muito pequenos. Por exemplo, a gente hoje tem setores industriais, temos setores de comércio, temos setores de petróleo, e dentro do setor de petróleo estamos na empresa júnior. Obviamente não estamos em Petrobras, que eu acho que não é a característica do fundo, mas estamos em empresa júnior. Então, resumidamente, as contribuições negativas vieram ainda principalmente do setor de e-commerce aí, para o Fundo Sinergia, mas, de novo, a nossa perspectiva é que essa nova grade de setorial que a gente tem visto, desde que a gente colocou, tem dado um resultado, isso tenda a melhorar aí para o fundo, e com uma melhora, uma visibilidade melhor para a Bolsa, esse fundo acabe performando bem melhor, né, do que os índices do mercado. Isso é a nossa expectativa, e, de novo, olhando para a perspectiva aí de assimetria das empresas que a gente tem, assimetria de preços das empresas que a gente está muito confiante com isso. Então, eu gostaria, agora, já falei bastante, eu gostaria de agradecer o tempo que vocês tiveram para ver aqui o vídeo, e gostaria também de convidá-los para o mês que vem, participar também dos nossos vídeos, né? E também olhar os nossos informativos aí nas redes sociais. Agora, um bom junho para todos nós.